Queridos irmãos e irmãs que nos acompanham em nossas redes sociais, um bom dia a todos. Estamos no 4º domingo da Páscoa. Hoje é o domingo do Bom Pastor. Sejamos ovelhas dóceis à voz do Mestre, para, orientados por seus ensinamentos, chegarmos às pastagens eternas. A Igreja hoje celebra a Jornada Mundial da Oração pelas vocações sacerdotais e religiosas. Preside essa Eucaristia o capelão da 6ª Região Militar, o Padre Freitas, e com canto de entrada iniciemos a Santa Celebração. Quem é esta que avança como a aurora, temível como o exército em ordem de batalha, brilhante como o sol e como a lua, mostrando o caminho aos filhos seus. Minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Quem é essa? Quem é essa que avança como a aurora, temível como o exército em ordem de batalha, brilhante como o sol e como a lua, mostrando o caminho aos filhos seus. Minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, em Deus, meu Salvador. O Cristo ressuscitado dos mortos já não morre, a morte não tem mais poder sobre ele. Aleluia! Queridos, amados irmãos e irmãs, família militar, povo de Deus, iniciemos a nossa celebração pensando na intenção particular que cada um tem aí no seu coração, em casa, né? Lembrando, portanto, de Larissa Correia, 2 dias de falecido, e aquelas que cada um coloca sobre este altar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. No início desta celebração eucarística, peçamos a conversão do coração, fonte de reconciliação e comunhão com Deus e com os irmãos e irmãs. Como a ovelha perdida, pelo pecado ferida, eu te suplico perdão, ó bom pastor. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Como ladrão perdoado, encontro o paraíso ao teu lado. Lembra-te de mim, pecador, por sua cruz. Cristo eleison, Cristo
és minha vida. Vê as lágrimas do meu coração e salva-me. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Cantemos o Glória. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra seus amados. A vos louvam, Rei Celeste, os que foram libertados. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Vós que está junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, conduzi-nos à comunhão das alegrias celestes, para que o rebanho possa atingir, apesar de sua fraqueza, a fortaleza do pastor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Liturgia da Palavra. Deixar-se-á pastorear, conduzir por Jesus, é aceitar sua palavra e torná-la realidade concreta em nossa vida. Com alegria e prontidão, ouçamos a palavra do Senhor que será proclamada. Leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 14a, 36 a 41. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, no meio dos 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza: Deus constituiu Senhor e Cristo, a este Jesus que vós crucificastes. Quando ouviram isso, eles ficaram com o coração aflito e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: Convertei-vos
e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos vossos pecados. E vós recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós e vossos filhos, e para todos aqueles que estão longe, todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamar para si. Com muitas outras palavras, Pedro lhe dava testemunho e os exortava, dizendo: Salvai-vos dessa gente corrompida. Os que aceitaram as palavras de Pedro receberam o batismo. Naquele dia, mais ou menos 3.000 pessoas se uniram a eles. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor é o pastor que me conduz para as águas repousantes, me encaminha. O Senhor é o pastor que me conduz para as águas repousantes, me encaminha. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. O Senhor é o pastor que me conduz para as águas repousantes, me encaminha. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. O Senhor é o pastor que me conduz para as águas repousantes, me encaminha. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo, e com óleo vos ungis minha cabeça, o meu cálice transborda. O Senhor é o pastor que me conduz para as águas repousantes, me encaminha. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda minha vida. E na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor
é o pastor que me conduz para as águas repousantes, me encaminha. O Senhor é o pastor que me conduz para as águas repousantes, me encaminha. Leitura da Carta de São Pedro, capítulo 2, versículos 20b a 25. Caríssimos, se suportais com paciência aquilo que sofreis por ter feito o bem, isto vos torna agradáveis diante de Deus. De fato, para isto fostes chamados. Também Cristo sofreu por vós, deixando-vos um exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, mentira nenhuma foi encontrada em sua boca. Quando injuriado, não retribuía as injúrias, atormentado, não ameaçava. Antes, colocava sua causa nas mãos daquele que julga com justiça. Sobre a cruz, carregou nossos pecados em seu próprio corpo, a fim de que, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas feridas fostes curados. Andáveis como ovelhas desgarradas, mas agora voltastes ao pastor e guarda de vossas vidas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Jubilosos, aclamemos o Santo Evangelho cantando. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Eu sou o bom pastor, diz o Senhor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. João capítulo 10, versículo 1 a 10. Naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não me entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão
só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Meus queridos, amados irmãos e irmãs, nós estamos acompanhando o Evangelho de João, e João, no seu Evangelho, ele narra a presença de Jesus em Jerusalém no período de 5 grandes festas, né? As festas mais importantes do judaísmo em torno do templo de Jerusalém, que é o lugar na terra, o lugar sagrado, não é? O lugar onde se encontra Deus. A concepção era esta: em cada uma dessas festas, Jesus, exatamente por se destacar pela palavra e pelo ensinamento, Jesus ensina revelando o Deus libertador, o Deus que é amor. E por atrair multidões, Jesus atiça dessa forma a ira e a raiva dos religiosos judaicos de Jerusalém, que eram muito apegados a uma tradicional doutrina que acabava, por sua vez, dando a eles muito poder, muito prestígio, controle sobre o povo. E isto nem sempre é bom. Nem sempre a pessoa humana sabe controlar o poder que tem em suas mãos. Nós temos registrado nessa liturgia de hoje, é a 3ª viagem para lá que Jesus faz. É a festa das tendas, né? Em João capítulo 7, versículo 2, fala sobre esta festa das tendas, né? Ou festa do tabernáculo. Quando já havia vários conflitos com os chefes judeus, Jesus, ele cura um cego de nascença. A cura desse cego está registrada lá em João capítulo 9, versículos 6 e 7, fala precisamente dessa cura que Jesus faz a um cego de nascença. O homem que era cego passa agora a enxergar, não só com os olhos da face, do rosto, não é? Mas com os olhos da fé. Então ele passa a professar a sua fé em Jesus. E é exatamente por isso que não só ele, como também Jesus é expulso da sinagoga, né, pelos chefes religiosos de Israel. Por isso é que o texto de hoje, Jesus ele usa esta imagem, a imagem do redil, a imagem das ovelhas, como sendo um povo, o povo de Deus, o povo que sofre, o povo que é oprimido. E a esse povo é que Jesus vem, tá? Jesus vem libertar, Jesus vem comunicar a vida. A vida. Então, dessa forma, desclassifica a sinagoga como o local onde não se está havendo um encontro agradável com Deus. O que dizemos sempre nas celebrações, né? Eu sempre gosto de falar isso. A nossa comunhão com Deus, ela tem que passar pela comunhão com o próximo. Lembrando também, Jesus, ao lavar os pés dos discípulos no dia da Quinta-feira Santa e celebrar a primeira vez a Eucaristia com eles, mostra que a Eucaristia, repito mais uma vez, não é só para comer, né? Mas tem o nome de comunhão, é para fazer comunhão com Ele, Jesus, que é Deus, e também com o próximo. Aí esta comunhão está sólida, é uma comunhão perfeita com Deus. Na sinagoga não estava acontecendo isso. Daí o motivo pelo qual Jesus, ele intervém, não é? Assim, Jesus, ele conta essa parábola, na qual ele aparece como pastor. Primeiro, Jesus aparece como pastor que conhece, que chama as ovelhas pelo nome. Ora, conhecer significa que ele se interessa pelos problemas de cada um, porque ele as conhece pelo nome.
se interessa pelo problema de cada um. Então, o pastor bom e responsável, ele procura e doa a sua vida, ele é capaz de dar a sua vida. Os maus, como cita o próprio Jesus no Evangelho, os maus são ladrões, assaltantes, eles se colocam do lado da morte, não é? São a favor da morte, e quem mata, rouba também, se embriaga por prazer, sem controle, arruína não só a sua família, mas também as famílias dos outros, agride, pratica violência, oprime, ou seja, está do lado da morte. Não é um bom pastor. Jesus também ele usa uma outra imagem. Qual é a outra imagem? Pastor e também a porta. Jesus também aplica a si mesmo a porta. Qual é o sentido da porta? Qual é a função da porta? É deixar entrar, certo? Deixar entrar. Ele pode introduzir os que são bem-vindos, como também a outra função pode impedir que entrem aqueles que são indesejáveis. No versículo 9, capítulo 10, versículo 9, Jesus se diz a porta. Na porta, que é Jesus, entram todos aqueles que são, inclusive, excluídos pelas autoridades judaicas. Não é? Havia uma separação muito clara entre as pessoas de um determinado nível, e por isso tinha uma participação no templo, e os outros que eram deixados para trás. Outros que eram considerados muitas vezes indignos ou impuros, por sua vez. E Jesus não. O prado que Jesus oferece como bom pastor, ele acolhe também estas pessoas. Por isso é que Jesus é bem visto, por isso é que Jesus é aceito, por isso que Jesus é seguido. Então, nessa porta, todos entram. A partir dela, os que vieram antes de Jesus são o quê? São ladrões, são assaltantes. Não vieram para o bem das ovelhas, mas para roubar, matar, destruir. Fazem o contrário do que Jesus quer. Pois Jesus afirma aqui no versículo 10, ele diz assim: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Então, Cristo sendo a porta, nós não podemos sair senão por meio dele, e entrar por meio dele, e sair por meio dele. Se Jesus é a porta, é bom a gente refletir: de que lado da porta eu estou? Eu estou dentro ou estou fora? É bom pensar nisso. Vamos pensar na situação de quem nega o seu batismo, Quem vive trocando de igreja aí como se troca de roupa, com a maior facilidade, não pode ser fiel. Aliás, fidelidade é uma exigência que Jesus faz aos seus seguidores, aos seus discípulos, apóstolos, discípulos e todo cristão. Ademais, nós também hoje, nós temos que ser fiéis. Jesus faz uma exigência: quem quer me seguir, tome a sua cruz, ponha nos ombros e carregue. Tome a sua cruz e carregue consigo. Então, eu duvido que essas pessoas conhecem a sua igreja. Santo Agostinho, ele diz assim: só amamos aquilo que conhecemos. É Santo Agostinho que diz isso. Nós só amamos aquilo que conhecemos. Se eu não conheço a minha igreja, como é que eu posso amá-la? Como é que eu posso ter respeito por ela? Como é que eu posso fazer parte essencial dela? Eu tenho que conhecê-la. Então, essas pessoas que costumam abandonar com facilidade a igreja, com certeza são pessoas que não conhecem a igreja, só quis conhecer os seus problemas, os seus defeitos, que todos têm. Toda igreja, toda religião tem seus problemas e seus defeitos. Por quê? Porque são feitos de quê? De pessoas humanas. São feitos de pessoas humanas. Então, a igreja, ela é humana, porque é feita de pessoas humanas, porém divina. É divina, é fundada pelo próprio Jesus Cristo.
ela é formada pelo próprio Jesus Cristo, né? Grande exemplo disso, dessas falhas humanas, Pedro, o primeiro Papa, não é? O Evangelho deixa muito claro, em muitos momentos do Evangelho, as fraquezas de Pedro, não é? Pedro se revela como fraquejando, humanamente falando, mas são bem claras no Evangelho. Mas a leitura de hoje, a primeira leitura, o apresenta Jesus o chama de quê? Satanás. Afasta-te de mim, Satanás, porque não pensas como Deus. Porque não está pensando no projeto de Deus, certo? Então, é necessário que sejamos fiéis. Sejamos fiéis. Ser fiel é, inclusive, ser capaz de entregar a sua própria vida. Ora, Pedro é registrado no livro dos Atos dos Apóstolos que ele vai para o meio dos judeus fazer a pregação, falar sobre Jesus. Vendo o que aconteceu com Jesus, ele não teme acontecer com ele também. Então essas leituras de hoje tem muita coisa importante e bonita para a gente aprender. Então Jesus se apresenta como porta para entrar, e como entrada e como saída dos pastores e ovelhas também. Como porta, Jesus é o acesso à segurança, é o acesso à liberdade, é a porta de salvação. Jesus é o acesso à salvação. Ele proporciona salvação e vida plena. Ao mesmo tempo, ele respeita a liberdade de todo mundo, não é? Já pensou se fôssemos punidos por aquilo que fazemos de errado com relação à nossa comunhão com Deus? Deus não pune, absolutamente. Quiçá, aliás, mas Ele deixa que as coisas naturalmente aconteçam. Se a gente planta o mal, na linguagem popular a gente já sabe, vai colher o mal. Se a gente planta e semeia e cultiva o bem, sempre vamos ser felizes. Vamos estar certo. Nós vamos experimentar já a salvação aqui na terra. Né? Então vamos pedir a Deus que nós sejamos fiéis. Não é só pedir a Deus, é fazer um esforço. Portanto, conhecer Jesus bem para amá-lo de verdade. Conhecer bem a sua igreja para amá-la de verdade e ser fiel. É o pedido do Evangelho de hoje. Jesus é o pastor. Sejamos ovelhas fiéis. Louvado seja nosso Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, dirijamo-nos ao Senhor com diálogo de confiança que só uma comunhão de vida e ação pode permitir, e digamos todos juntos: Jesus, bom pastor, guiai-nos. Jesus, bom pastor, guiai-nos. Por aqueles que pusestes em vossa igreja como pastores, a fim de que sejam os primeiros a obedecer a vossa voz, rezemos. Jesus, bom pastor, guiai-nos. Por todos os que se afastaram de vós pelo pecado ou a indiferença, para que sintam saudade da casa paterna,
desejo de perdão e de vida nova, rezemos. Jesus, bom pastor, guiai-nos. Pelos que têm responsabilidades na família, no trabalho, na política, para que não sejam egoístas, mas tenham espírito de serviço, rezemos. Jesus, bom pastor, guiai-nos. Pelos integrantes da arma de comunicações do Exército, que no dia 5 comemorarão seu dia, sejam abençoados com a paz do Senhor ressuscitado, rezemos. Jesus, bom pastor, guiai-nos. Para o Dia Nacional das Comunicações da Aeronáutica, seja comemorado como marco de seus esforços e de empenho na divulgação de notícias, unindo os homens e estreitando os sentimentos de fraternidade entre os cidadãos, rezemos. Jesus, bom pastor, guiai-nos. Senhor, fazei que nós cristãos lutemos para que se perpetue a paz e a concórdia entre os povos, ao comemorarmos no dia 8 de maio o Dia da Paz, que pôs fim à calamidade da Segunda Guerra Mundial, rezemos. Jesus, bom pastor, guiai-nos. Guiai-nos, Senhor Jesus, bom pastor, pelos caminhos da obediência e da dedicação que percorrestes antes de nós, e teremos a alegria de ver atendidos os pedidos que, por meio de vós, dirigimos ao Pai, com o qual viveis pelos séculos dos séculos. Amém. Entoemos o canto do ofertório. Devoção, simbolizam aquilo que ofertamos, nossa vida e o nosso coração, ao celebrar nossa Páscoa e ao vos trazer nossa oferta, fazei de nós, ó Deus de amor, bendito sejais, bendito seja Deus para sempre. Ao celebrar nossa Páscoa, vamos trazer nossa oferta, fazei de nós, ó Deus, bendito sejais, Senhor Deus, universo, da vida, para nós retornar da salvação. Bendito seja Deus para sempre. De coração, quando pedimos, vamos ouvir por nós. Seja o nosso luz, ao longo temos agradecidos. o homem serão reconduzidos para a aliança do seu Deus, ao celebrar nossa Páscoa, vamos trazer nossa oferta, fazei Ó Deus de amor, imitadores do Redentor. Orai, irmãos e irmãs, para que, levando ao altar as alegrias e fadigas de cada dia, disponhamos a oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor. por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Concedei, ó Deus, que sempre nos alegremos por estes mistérios pascais,
para que nos renovem constantemente e sejam fonte de eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene, em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele continua a oferecer-se pela humanidade e junto de vós é nosso eterno intercessor. Imolado já não morre e morto vive eternamente. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, transbordando de alegria pascal, nós vos aclamamos cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Senhor, Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas do pão e do vinho, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Jesus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, aleluia, tão certo como o amanhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui, na vossa presença e vos servir.
Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Nós vos suplicamos que, participando do corpo e do sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o nosso Papa Francisco, com o nosso Bispo Fernando, com o seu Bispo Auxiliar José Francisco, Dom Murilo e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, cujos nomes estão aqui depositados na frente deste altar. E também lembremos de Larissa Correia, 2 dias de falecido, os militares falecidos e todas as vítimas do coronavírus, todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, aqui invocada como Nossa Senhora da Conceição Aparecida, com São José, seu esposo, com santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. Rezemos com muito amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro. Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo, tem de piedade, tem de piedade, tem de piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tem de piedade, tem de piedade, tem de piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a
a vossa paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. O corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Nesse momento, quem está acompanhando a Santíssima Celebração e aqui diante da Santíssima Eucaristia, pode fazer a sua comunhão espiritual em sua casa. Acompanhar conosco esta oração de adoração, de reconhecimento de Jesus que está na Eucaristia. Oração, comunhão espiritual. Ó Jesus, eu creio que estás presente no Santíssimo Sacramento. Amo-vos sobre todas as coisas, e a minha alma suspira por vós. Mas como não posso receber-vos agora, Senhor, de maneira sacramental, vinde ao menos espiritualmente ao meu coração. Abraço-me convosco, Senhor. Uno-me a vós inteiramente. Não permitais, Senhor, que eu me separe de vós. Ó Jesus, sumo bem, doce amor meu, vulnerai, inflamai o meu coração, a fim de que eu esteja abrasado em vós e no vosso amor, agora e para sempre. Amém. Pelos prados e campinas verdejantes eu vou, é o Senhor que me leva a descansar. Junto às fontes de águas puras, repousantes, eu vou, minhas forças o Senhor vai animar. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. As fontes de água pura, junto dele eu vou, Senhor. Num banquete em sua casa, muito alegre eu vou, um lugar em sua mesa me preparou. Ele unge minha fronte e me faz ser feliz, e transborda a minha taça em seu amor. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará.
Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Com alegria e esperança, caminhando eu vou. Minha vida está sempre em suas mãos, e na casa do Senhor eu irei habitar, e este canto para sempre irei cantar. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará, nada faltará. Ressuscitou o bom pastor que deu a vida por suas ovelhas e quis morrer pelo rebanho. Aleluia! Oremos. Velai com solicitude ao bom pastor sobre o vosso rebanho e concedei que vivam nos prados eternos as ovelhas que remistes pelo sangue do vosso Filho, que vive e reina para sempre. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. Concluída esta Santa Eucaristia, neste quarto domingo da Páscoa, eu convido as famílias em suas casas vivenciarem de modo especial o mês de maio. Começamos o mês de maio, é um mês dedicado inteiramente, 31 dias dedicado a Nossa Senhora. Escolham, descubram uma maneira de estar em comunhão com Maria. A reza do terço, nós temos várias maneiras de fazerem isso, tá bom? Os nossos meios sociais são propícios para isso, mas acima de tudo, vamos lembrar que em períodos de guerra, em períodos de epidemias, certo? A invocação, a intercessão de Nossa Senhora sempre aconteceu. Então, reunamos-nos em família para rezar o terço e pedir a Nossa Senhora que expulse para longe esta situação do coronavírus. Proteja a nossa família, os nossos lares, a nossa igreja. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz. Que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Uma entre todas foi a escolhida, foste tu, Maria, serva preferida, Mãe do meu Senhor, Mãe do meu Salvador. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo,
nossa mãe sempre será.